Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar a respeito de equação do terceiro grau, tá? Eu tinha feito um vídeo aqui no canal sobre a resolução de Cardano, né? Da equação do terceiro grau. Na verdade não era muito bem a resolução de Cardano porque eu usava um pouco da fatoração de Gauss, tá? Para poder encontrar aquelas soluções, né? Encontrar aquela fatoração e tudo legal, tá? Um inscrito do meu canal, cara, o Diego Leite, ele me mandou um comentário nessa questão, nessa resolução do terceiro grau, que era bem interessante, né? Ele colocava aqui uma questão da Escola Naval, 2019-2020, tá? E as alternativas da questão, elas eram puramente trigonométricas, né? Eu tinha uma equação do terceiro grau para resolver, e a solução era, segundo ele aqui, 3 cosseno 20. A gente vai resolver a questão aqui no quadro, tá? Só que a gente vai resolver a questão depois, como um exemplo de tudo isso aqui que a gente vai construir, tá? A gente vai tentar construir aqui um estudo sobre a equação do terceiro grau, tá? E vamos tentar compreender o que de fato a gente pode fazer, tá? E para começar aqui, ó, vamos dar uma olhada nessa equação, ó. Vamos dar uma olhada nessa equação aqui, ó. Eu tenho x ao cubo menos px menos q igual a zero. Tá? Eu estou tratando de uma equação do terceiro grau incompleta, tá? Mas a gente sabe que é sempre possível eu passar de uma completa para uma incompleta, apenas fazendo uma mudança de variável, né? Uma translação no eixo x. Então, assim, se eu conseguir resolver essa equação aqui, teoricamente eu resolvi todas, né? As completas, porque uma coisa está atrelada à outra, então não tem problema. Tá bom? A grande questão aqui é a seguinte, né? Essa análise trigonométrica, ela vai valer quando eu tiver 3 raízes reais, tá? A gente vai concluir isso daqui a pouco, porque dá uma olhada aqui, ó. É interessante você perceber, né? Aqui, ó, P e Q são números reais, né? Então eu tenho coeficientes reais da minha equação. É interessante você perceber o seguinte, né? Eu tenho uma equação aqui do terceiro grau que tem x ao cubo e x, né? Tá? Se você lembrar disso aqui, ó, é muito importante, né? Cosseno de 3t, eu consigo escrever o cosseno de 3t em função dos cossenos de t? Consigo, né? Quanto é que vale essa identidade aqui? Não concorda que é 4 cosseno ao cubo de t menos 3 cosseno t. Não é isso? Isso daqui vale sempre para todo t, né? Isso aqui é uma verdade para todo t real, né? O domínio da função cosseno é um domínio real, então vale para todo t real aqui. Tá? A grande questão é a seguinte, né? A grande questão é a seguinte. Eu consigo transformar um polinômio que tem x ao cubo e x em alguma coisa só com cosseno de 3t, não é? Agora, será que é possível fazer isso sempre? Não sei, vamos dar uma olhada aqui, ó. Porque repara só, eu vou fazer uma mudança de variável aqui na minha equação original, ó. Eu vou falar o seguinte, ó, o meu x, ele é igual a 1a cosseno de t. Certo? Esse a, ele vai alongar ou achatar o meu cosseno, não é? Então eu tô falando o quê, né? Esse a aqui é um real positivo, tá? É um real positivo. Porque eu sempre consigo encontrar o cosseno que dá mais a, né, e menos a, né? A menos de alguns graus aqui que eu vou rodar, tá? Então eu estou considerando esse a aqui um real positivo, né? Porque a variação do sinal ela vai se dar somente dentro do cosseno, tá? Esse cara é positivo aqui, então não tem problema. Se eu achar o cosseno não varia de menos 1 até 1, então esse cara varia de menos a até a, não é? Então eu estou varrendo todos os reais de acordo com o meu a, tá? Agora, se eu troquei o x por a cosseno t, eu vou trocar esse cara aqui na minha equação, né? E vou tentar verificar o que vai acontecer. Vamos lá. O x é igual a cosseno t, não é? Troca aqui, ó. A cosseno de t ao cubo menos p vezes a cosseno de t menos q é igual a zero. Certo? Aqui eu vou ficar com a ao cubo cosseno ao cubo, né? Se implica em a ao cubo
cosseno ao cubo de t menos AP cosseno de t menos Q igual a zero, né? É por isso, inclusive, que eu coloquei esse cara como menos P e menos Q, né? Porque eles são reais. Se você pensar no P igual a 1, aqui eu vou ficar com x ao cubo menos x, né? Se você pensar no P igual a menos 1, você fica com x ao cubo mais x. Então, assim, eu estou varrendo tudo, né? Passei para o outro lado o menos Q, ó, ficou igual aqui. Igual aqui. Certo? Então, a princípio eu tenho esse cara aí para resolver, né? Que aparentemente ele ficou mais chato, né? Porque antes eu tinha uma variável, né? Que era o x, agora eu tenho duas, que é o t e o a, né? Na verdade o t é uma constante, né? E quem varia mesmo é o t. Só que eu não conheço o a ainda, né? Eu não conheço o a. A questão é justamente essa. Você não conhece o a, mas você pode trocar o a por qualquer coisa, não é? Por que coisa que você vai trocar? Por alguma que seja agradável, alguma que facilite a sua vida, não é? E eu vou pensar no seguinte, cara, esse cara daqui, ó, é o coeficiente do cosseno ao cubo. Esse cara daqui, ó, é o coeficiente do cosseno, não é? Se por acaso o a ao cubo for 4 e o AP for 3, concorda que eu vou ter exatamente aqui um cosseno de 3t? Não é? Agora, não necessariamente vai aparecer o cosseno direto, né? Não necessariamente vai aparecer o cosseno direto. Porque, olha só, se eu tivesse aqui, ó, eu vou apagar, tá? 8 cosseno ao cubo de t menos 6 cosseno de t igual a, sei lá, tanto faz aqui, tá? 1, por exemplo. Né? Concorda comigo que aqui, ó, eu poderia colocar o 2 em evidência e iria aparecer o cosseno de 3t? Não é isso? Então, ó, qual é o ponto que eu quero chegar? Esses coeficientes aqui, ó, o a ao cubo e o AP, eles têm que manter uma relação para eu conseguir trocar esse cara por alguma quantidade, né, de cosseno de 3t. Ó. Do que eu estou falando? Eu estou falando isso aqui. Ó. Se você quer trocar o a, né, se você quer encontrar o a bom, ele tem que satisfazer a seguinte equação. Ó. Aqui, ó. Concorda comigo que a ao cubo sobre AP tem que ser igual a 4 sobre 3? Que aí eu garanto, né, que eu não estou pegando só o 4 e o 3, eu estou pegando qualquer múltiplo, né? Agora, o a é diferente de zero? É claro que o a é diferente de zero, né? Porque se o a fosse zero, eu estaria falando que o x era zero. Então eu já estaria garantindo o quê? Que o q era zero, né? Porque se x é igual a zero é a solução, eu estou zerando aqui e aqui, eu teria que ter q igual a zero. Tá? Aqui eu vou considerar, inclusive, ó, esses caras diferentes de zero, tá? Diferente de zero. Beleza, se essa relação aqui ela é satisfeita, ó, eu corto o a com o cubo daqui de cima e sobra um quadrado, né? Então eu fico com o seguinte, ó, a ao quadrado sobre p igual a 4 terços. Ou seja, o a ao quadrado é igual a 4p sobre 3, ó. Ah, então eu consigo olhar para a minha equação, ó, eu consigo olhar para a minha equação, verificar quem é o p, né, e descobrir quem é o a. Agora, se a ao quadrado é igual a isso, o que você conclui aqui, né? Eu estou considerando p diferente de zero, né? Então, esse cara aqui, com certeza, é maior que zero, né? O a é diferente de zero, então a ao quadrado é maior que zero, ou seja, o p tem que ser maior que zero, tá? Para eu conseguir trocar por a cosseno t e resolver, o p tem que ser maior que zero, tá? O p tem que ser maior que zero. Ou seja, tem que ser x ao cubo menos alguma coisa, né? Porque o p positivo aqui, ó, eu vou manter esse sinal de negativo. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Encontrei o p, ó. Encontrei o p não, né? Encontrei o a, que é bom. Encontrei o a que é bom. É o a tal que a ao quadrado é igual a isso, né? É o a tal que a ao quadrado é igual a isso. Tá? Repara no seguinte aqui, ó. É claro que a gente pode escrever o a, né? É só extrair a raiz ali. Daqui a pouco a gente faz isso, né? Porque olha só, eu estou imaginando essa equação aqui, ó. Eu vou pegar esse cara e vou continuar ali, ó. Vou continuar aqui. Tá? O que vai acontecer? Ó? Repara no seguinte, ó. Tanto esse membro quanto esse, eu tenho o quê? Um A aqui ó, que eu consigo colocar em evidência, né? Então eu vou colocar A
que multiplica quem? Ó? Quem que sobrou aqui? Não foi A ao quadrado cosseno ao cubo? A ao quadrado cosseno ao cubo de t menos P cosseno, concorda? Porque o A eu coloquei em evidência, então aqui ficou com menos P cosseno de t. Isso aqui é igual a quê? Concorda com isso? Agora, repara só, o A ao quadrado não é 4P sobre 3? Troca ele aqui, ó. Troca ele aqui, ó. O A, ó, vamos botar ele aqui, ó. 2, concorda que é isso aqui, ó? Poderia escrever o radical, né? Mas eu tô tirando a raiz, ó, o 2, o 4 vira 2 e o P sobre 3 continua assim. Tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho o seguinte, ó. 2 vezes P sobre 3 elevado a meio, né? Quem que é esse cara? É o A, né? Troquei. Que multiplica quem, ó? O A ao quadrado não é 4P sobre 3? 4P sobre 3 vezes o cosseno ao cubo de t, certo? Menos P. Esse P eu vou escrever já com o MMC pronto aqui, ó. Vê se ele não vale 3P sobre 3 cosseno de t. E esse cara é igual aqui, concorda? E esse cara é igual aqui. Agora, ó, eu consigo colocar em evidência aqui, ó, o P sobre 3, ó. P sobre 3. E quando eu colocar o P sobre 3 em evidência, eu vou ter P sobre 3 vezes P sobre 3 elevado a meio, que vai dar P sobre 3 elevado a 3 meios, não é? Meio mais 1, né? Soma dos expoentes. Então, ó, esse cara daqui, ó, eu posso escrever ele assim, ó. 2 vezes P sobre 3 elevado a 3 meios, certo? Vezes quem, ó? Quem que sobrou? Não sobrou aqui, ó. 4 cosseno ao cubo de t menos 3 cosseno de t igual a quê? Certo? Então, ó, aconteceu exatamente aquilo que a gente queria que acontecesse, não é? Eu fiz aparecer aqui, ó, o quê? O cosseno de 3t. O cosseno de 3t. Então, a minha solução, que aparentemente era uma solução de um polinômio de terceiro grau, virou uma solução trigonométrica de um cosseno, né? Cosseno igual a alguma coisa. E agora é fácil de eu resolver. Agora é fácil de eu resolver. Olha só, vê se não é isso que está acontecendo, ó. Cosseno de 3t. Aqui. Cosseno de 3t é igual a quanto? Cosseno de 3t é igual a quanto? Igual a Q sobre 2 vezes, vai ser o inverso desse, né? Porque vai passar o 3 para lá multiplicando e o P dividindo, vou ficar com 3 sobre P. 3 sobre P elevado a 3 meios. E eu descobri o cosseno de 3t que satisfaz o meu problema. Tá? Repara no seguinte aqui, ó. Eu vou ter solução sempre? Não. Não vou ter solução sempre. Por quê? Porque eu posso ter um P e um Q aqui, ó, arbitrários, que me deu uma resposta desse cara, por exemplo, igual a 2. Tem cosseno que dá 2? Não tem, né? Do que eu estou falando? Da condição de existência, né? Da função cosseno, que é uma função limitada que varia entre menos 1 e 1. Não é? Aqui, ó. Com certeza, isso daqui tem que acontecer, ó. Com certeza aquilo ali tem que acontecer. A gente já vai trabalhar um pouco mais em cima dessa condição, tá? Vamos resolver esse cara daqui e perceber que tipo de coisa que acontece, tá? Repara só, vamos considerar que esse cara está dentro da minha condição, tá? Então, ó, só para a gente não ficar trabalhando com muita letra, tá? Eu vou chamar esse cara aqui todo de, sei lá, colocar uma letra qualquer. Ó, eu já usei T, P, Q, X. Eu não quero usar K, porque eu vou usar o 2kπ, né? Então eu vou acabar colocando essa letra lá de novo. Eu vou chamar esse cara aqui de R. Pode ser? Chamar esse cara aqui de R.
Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou tendo o seguinte, ó. O cosseno de 3t é igual a R. Como é que você resolve esse cara? Como é que você resolve esse cara? Ó? É claro que o R é esse cara, está entre menos 1 e 1, então tem solução, né? Cosseno de alguém igual a um número, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O cara, né? O ângulo, o 3t, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a quanto? Arco cosseno de R mais ou menos o arco cosseno de R mais 2κπ, concorda? Não é isso que acontece? Vamos colocar um rascunhozinho aqui em cima. Colocar um rascunhozinho aqui em cima. Tá? Eu tenho aqui, ó. Cosseno de 0 é 1, né? Ó, se o 3t é igual a R, né? O que eu tô falando aqui? Ó? O cosseno tá aqui, ó. Esse cara tem o cosseno. Né? Qual é a solução? É o mais alfa e o menos alfa, né? Então é mais ou menos alfa mais 2κπ, né? É exatamente isso que a gente está falando. Só que eu não quero usar o 2κπ, tá? O 2κπ é 2π vezes k, não é? Eu estou pegando múltiplos de 2π. Eu estou pegando múltiplos de 360. Então eu posso trocar esse cara por 360k. Tá? Eu posso trocar aquele cara ali por 360k. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O t ele é igual a mais ou menos o arco cosseno de R sobre 3 mais 120k. Mais 120k. Repara no seguinte aqui, ó. Eu sei quanto é que vale o R, necessariamente eu sei quanto é que vale o arco cosseno de R, né? Então, ó, esse cara todo daqui, ó. Esse cara todo daqui eu posso chamar de um φ, que é um ângulo inicial, tá vendo? Então, o que eu estou falando para você? Ó? Eu estou falando que aquele t ele é igual a mais ou menos um φ mais 120k. Ó. É mais ou menos um φ mais 120k. Olha que interessante. Olha que interessante. Se eu descobrir o 3t, eu descobri o t, não é? É o t que é a minha solução? Não. Quem é a minha solução? É o cosseno de t? Ainda não. A minha solução, ela é a cosseno t. Essa daqui é a minha solução. A cosseno de t. Tá? Eu vou apagar essa parte daqui, ó, e a gente vai fazer algumas construções geométricas que são bem interessantes. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Dá uma olhada. A gente não pode esquecer que tem que trabalhar com essa condição ainda, tá? Essa condição aqui é bem importante. E a gente vai ver que, manipulando ela um pouquinho, né, a gente chega na condição de Cardano exatamente para quê? Para raízes reais. Tá? Repara no seguinte aqui, ó. Eu vou traçar um círculo, tá? Esse círculo ele vai ter uma representatividade. Aqui, ó. Eu tenho aqui esse círculo e aqui eu vou colocar o meu eixo X, ó. Aqui eu vou colocar o meu eixo X. O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou marcando. Eu vou fazer de azul e de vermelho, tá? Eu vou fazer de azul e de vermelho, porque a princípio ó, você pode pensar o seguinte, cara, quantos T's tem ali, né? Se eu estou indo de 120 em 120, né, para cá igual a 0 eu tenho uma solução, para cá igual a 1 eu tenho outra, e para cá igual a 2 eu tenho outra, né? 3 soluções. Para cá igual a 3, eu já dou a volta completa e eu estou pegando a mesma solução de novo. Tá? Então, aparentemente, eu tenho 6 soluções, né? 3 com mais φ e 3 com menos φ. Só que isso não ocorre. Isso não ocorre. Por quê? Ó? Olha como é que a matemática é linda. Dá uma olhada aqui. Ó. Vamos colocar aqui um eixo y auxiliar, tá? Mas ele não vai mudar muita coisa, não. Eu não estou no plano de Argand-Gauss, tá? Com parte real e parte imaginária. Eu não estou fazendo nada disso. Eu estou aqui com o meu eixo real, ó, e eu quero, nesse eixo real, marcar as minhas 3 raízes. Tá? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Qual é a minha primeira solução? Ó? Eu estou pensando aqui, ó, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. T igual a φ mais 120k vai ser a minha solução vermelha. E T igual a menos φ mais 120k
vai ser a minha solução azul, que eu vou colocar aqui, tá? Aqui, ó, vamos colocar um φ0 aqui, ó. O φ é esse valor, ó. O φ é esse valor, né? Então aqui eu tenho meu T1, né? Aqui eu tenho meu T1, não é? T1, que é o φ. Cadê o meu T2, a minha segunda solução? Concorda que eu vou ter que fazer o K igual a 1, né? K igual a 0 eu pego esse cara, K igual a 1 é esse cara mais 120 graus, né? Então eu vou ter que gerar 120 graus aqui na minha circunferência, ó, para encontrar onde é que está o arco, né? Se tivesse aqui, ó, concorda que o 120 estava aqui, né? Como eu andei um pouquinho para cá, eu vou andar um pouquinho para cá. Vou pegar esse cara aqui, ó. Aqui é o meu T2. Cadê o meu T3? Eu vou andar mais 120. Eu vou andar mais 120, né? Vai estar aqui, ó. Aqui é o meu T3, ó. Certo? E repara no seguinte, né? As três soluções não são os T's, não é? Não são os T's. Essa circunferência tem raio igual a quanto? Não sei, eu que tracei, não é? Para ela representar a minha solução, ela tem que ter raio igual a A, né? Para a projeção A cosseno T ser exatamente o que vai bater aqui embaixo, ó. Então, ó, olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho uma projeção aqui, ó, certo? Que está dando o quê? O meu x1. Ó. Eu tenho uma projeção aqui, ó, que está dando o meu x2. E eu tenho uma projeção aqui, ó, que está dando o meu x3. Tá vendo? R cosseno de T1, aqui, ó, R cosseno de T2 e R cosseno de T3. Então eu consigo encontrar as três soluções, não é? Eu consigo encontrar as três soluções que são as projeções de um triângulo equilátero que está inscrito numa circunferência de raio A. Bonito, né? Agora, deixa eu mostrar para vocês que para T igual a menos φ mais 120K, a gente está buscando as mesmas soluções. Ó. Porque repara só, se eu pegar o T igual a menos φ, né, concorda que eu estou parando exatamente aqui embaixo? Não é? E a projeção vai ser a mesma coisa, né? Eu vou projetar no mesmo ponto, né? Então, se eu pegar esse T1' ou o T1, tanto faz, né? Porque eu vou projetar no mesmo lugar e eu vou encontrar a mesma solução, tá? Agora, eu posso fazer o K positivo ou negativo, né? Eu acho que é mais interessante a gente pensar no K negativo aqui, né? Rodar 120 ao contrário, né? Se eu faço o K igual a menos 1 ali, ó, eu vou rodar para cá, ó. E eu vou cair exatamente aqui, ó. Aqui está o meu T2, ó. E onde é que está o T3, ó? T2 linha, né? Eu vou rodar para cá 120 e eu vou cair aqui, ó. Né? Ó. Aqui, ó. Projetando no mesmo lugar. Projetando no mesmo lugar. E projetando no mesmo lugar. Certo? Por mais que eu tenha aqui, ó, um outro triângulo equilátero, ó. Esses dois triângulos equiláteros, eles retornam a mesma solução, né? Porque a projeção desse cara é a mesma projeção desse, a projeção desse cara é a mesma projeção desse, e a projeção desse é a mesma desse. Tá vendo? Interessante, né? Interessante. Você com um transferidor, né, você consegue marcar numa reta real as suas soluções, né? Tá? E conforme esse cosseno vai girando, né, o que está acontecendo aqui, né? As minhas soluções, elas dependem desse φ, não é? Dependem desse φ. Porque, olha só, para qualquer φ, eu sempre vou ter um triângulo equilátero, né? Então, conforme eu vou mudando o φ, ó, eu vou mudando o meu ângulo inicial, não é? Então, eu só estou girando esse triângulo aqui dentro e não estou perdendo essa construção geométrica. Então, para cada t, eu tenho um φ. Para cada φ, eu marco na circunferência com o raio que eu encontrei, que é A, ó. O raio é A, não é? E o A vale quanto? 2 raiz de P sobre 3. Né? O raio dessa circunferência aqui, ó. O raio dessa circunferência aqui, ó. O raio é igual a A, que é igual a 2 vezes P sobre 3 elevado a meio. Tá? Esse raio daqui você conhece, porque você conhece os parâmetros P e Q.
Tá vendo? Interessante, né? Bem interessante. Agora, repara no seguinte aqui, ó. A gente vai trabalhar agora com essa condição aqui, ó, e verificar algumas coisas que também é possível a gente perceber, tá? Vamos apagar essa parte daqui. Escrever essa condição ali em cima. Vamos escrever essa condição aqui em cima logo, que eu vou trabalhar nela, tá? Menos 1, estranho, né? Menos 1 menor ou igual a Q sobre 2 vezes 3 sobre P elevado a 3 meios, que é menor ou igual a 1. Certo? O que eu estou falando aqui, né? Na verdade, ó, o P eu já sei que ele é positivo, né? A gente já conseguiu concluir que o P é positivo. O P é positivo. E o Q? O que é positivo? O que é positivo? Não sei, né? Eu não sei se o que é positivo. O que não precisa ser positivo para eu construir uma solução. Tá? Mas agora, né? Se eu pensar assim, ó, eu posso aplicar um módulo nesse cara aqui, ó. Módulo de Q sobre 2, 3 sobre P, elevado a 3 meios, é menor ou igual a 1, né? Concorda com isso? Porque aí eu tô esquecendo essa minha parte negativa, porque eu tô trabalhando com esse cara em módulo. Se eu elevar esse cara aqui ao quadrado, concorda que eu chego aqui, ó? Q sobre 2 ao quadrado vezes 3 sobre P elevado ao cubo, né? Esse cara ficou ao quadrado, esse cara também cortou com o meio daqui do expoente. Esse cara é menor ou igual a 1. Certo? Se eu pego esse cara daqui e passo para o outro lado, né? Eu estou multiplicando, então o P passa multiplicando e o 3 dividindo todo mundo ao cubo. Então eu fico com Q sobre 2 ao quadrado menor ou igual a P sobre 3 ao cubo. Certo? Ou seja, o Q sobre 2 ao quadrado menos o P sobre 3 ao cubo é menor ou igual a 0. Não é? É menor ou igual a 0. Esse cara daqui, ó, a gente chama ele de delta, não é? Ah, mas o delta é B ao quadrado menos 4AC. Não, esse é o delta que a gente trabalha na do segundo grau, né? No terceiro a gente chama esse cara de delta, né? O delta é só um apelido, que ele representa alguma coisa para determinado problema. Para esse problema, o delta eu estou chamando disso aqui. Tá? Vou continuar apagando aqui, agora eu já peguei aquele cara, né? A gente já sabe que essas raízes elas rodam de 120 graus, né? Isso é muito interessante, cara. Muito interessante. Dá uma olhada aqui, ó. Quando o delta é menor que zero, né? Quando o delta é menor que zero, o que está acontecendo aqui? Eu estou encontrando um arco, né, que tem um cosseno diferente de 1 e menos 1. Né? Então o que eu estou falando aqui? Ó? Ele está fora do meu eixo. Né? Esse cara não está nem aqui nem aqui, ele está fora do meu eixo em algum lugar. Então necessariamente eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter 3 raízes distintas. Ó. 3 raízes reais e distintas. Tá? Agora, e se o delta for igual a 0? Se o delta for igual a 0, repara só, para o delta ser 0, significa que esse cara daqui é igual a 1, né? Não é? Se esse cara é igual a 0, é porque um cara é igual ao outro, né? Só que repara só, o delta pode ser 0 quando esse cara daqui é tanto igual a 1 quanto igual a menos 1, né? E é essa informação que pela fórmula de Cardano a gente perde, tá? Que é sobre o sinal da minha raiz dupla. Olha só o que vai acontecer aqui agora. Se o delta é igual a 0, nós temos duas possibilidades, ó. Ou o cosseno de 3t é igual a 1, ou o cosseno de 3t é igual a menos 1. Ó. Certo? Porque o cosseno de 3t não é exatamente esse cara daqui? Se ele for 1 ou menos 1, né, quando eu fizer a conta vai dar 0. Tá? Quando eu fizer a conta vai dar 0. Temos duas possibilidades aqui, né? Minha primeira possibilidade e a minha segunda possibilidade.
Vamos traçar o nosso círculo para enxergar esse tipo de coisa. Ó, primeiro, segundo. Cabem os dois aqui, ó. Vamos fazer os dois aqui. Dá uma olhada, ó. Vou traçar aqui o meu círculo, a minha circunferência. Vou traçar aqui a minha circunferência, tá? E vou verificar o que vai acontecer, ó. Porque olha só, não ficou muito circunferência não, né? Mas tá bom. Aqui está o meu eixo X, ó. Aqui está o meu eixo X. Tá? O que vai acontecer aqui, ó? Primeiro caso, o cosseno de 3t é igual a 1, né? Vamos desenvolver aqui do lado, ó, quanto é que vale t, tá? Olha só. Se o cosseno de 3t é igual a 1, concorda que o 3t está aqui? Né? O 3t está aqui. Concorda comigo que 3t é igual a 2kπ, não é? Só de voltas inteiras e voltas inteiras que esse cara vai parar aqui, né? 2kπ é o famoso 360k. Então, o t é igual a 120k, concorda? O que eu estou falando aqui, ó? Que para k é igual a 0, o t é igual a 0. Opa, estou aqui, ó. Para k é igual a 1, eu ando 120 graus e bato aqui, ó. Deixa eu colocar meu eixo auxiliar. Aqui, ó. Para k igual a 1, eu vou andar 120 graus e vou bater aqui. Certo? 90 mais 30, né? 90 mais 30 eu vou bater aqui. Se eu andar mais 120 graus, né, eu vou bater no 240, né? Que é exatamente aqui. Então, o que está acontecendo? Ó? O triângulo equilátero que eu estou formando é esse, ó. E ele tem um vértice exatamente em cima do eixo, né? O que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu andei 120 para cima e aqui eu andei 120 para baixo. Concorda comigo que a projeção dessa minha segunda raiz, ó, aqui é o meu x1, né? Aqui é o meu x1, aqui é o meu x2, ó, e aqui é o meu x3. Né? Não. Na verdade, não. Aqui é o x1 porque ele está no próprio eixo, né? Esse cara aqui é o T2 e o T3, tá? Esse é o T2 e esse é o T3, tá? Cadê o x2 e o x3? Não são as projeções, ó? Aqui, ó, a projeção de um cara cai exatamente no mesmo ponto, ó, na projeção do outro cara. Então aqui você tem x2 igual a x3, ó. Certo? Olha que interessante. Quando o cosseno de 3t é igual a 1, né, quando esse cara daqui é igual a 1, o que você tem? Uma equação do terceiro grau com 3 raízes reais, sendo que uma tem multiplicidade 2. Ó. Você tem uma raiz dupla. E além disso, essa raiz dupla é negativa. Raiz dupla negativa. Raiz dupla negativa. E lá, o que vai acontecer? Cara, olha só. O 3t aqui antes era 0, né? Agora o 3t é igual a 180. Então você está gerando de quê? De 180 graus no 3t. Não é? Então o t ele vale 60 graus e depois você vai gerar. Ó. Aqui. Não é menos 1? Tá aqui, não tá? 3t é igual a 180 graus mais 360k, não é? Divide por 3. Ué, o t é igual a 60 mais 120k. O t é igual a 60 mais 120k. Então eu vou marcar a primeira raiz. Para marcar o primeiro t, né? K igual a 0, eu vou pegar 60 graus. Tá aqui. K igual a 1, 60 mais 120 dá 180. Parei aqui. K igual a 2 mais 120. Vou parar aqui, ó. Exatamente aqui. Olha o meu triângulo equilátero aqui, ó. O que eu fiz com o triângulo equilátero? Eu rodei ele para cá, né? Eu fiz esse vértice, pum, bater aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho o meu T1, que é igual a x1, né? Porque tá batendo exatamente aqui, né? Na verdade eu não posso falar que o T1 é igual a x1, né? Vou colocar aqui T1, T1. Porque o x é a cosseno de t, né? E não igual a t.
Beleza. Cadê o meu T2? Não, na verdade o T1 é esse, né? Aqui é o T1, aqui é o T2 e aqui é o T3, né? Pela minha ordem dos casos que eu estou usando ali, né? E aqui, ó, de novo, ó, eu tenho a projeção do T1 batendo exatamente no mesmo lugar da projeção do T2, no caso T3, né? Aqui eu tenho o quê, ó? x1 igual a x3, certo? Eu tenho raiz dupla novamente, só que aqui eu tenho o quê? Eu tenho raiz dupla positiva. É exatamente essa diferença, né? Que a gente não conseguia ver quando eu olhava para cá, tá? Que é exatamente esse mais ou menos 1 aqui, ó, que são o quê? As possibilidades que a gente tem de ter raiz dupla, né? Ou uma raiz dupla negativa com cosseno igual a 1, ou uma raiz dupla positiva com cosseno igual a menos 1. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Interessante, né? Bem interessante isso aí, cara. Achei do cacete. Agora, dá uma olhada aqui, ó, que a gente consegue verificar algumas coisas daí graficamente, né? A gente consegue verificar algumas coisas daí graficamente. Repara só, já já a gente vai resolver a sua questão, tá, Diego? A questão da escola naval do ano passado. Do volume que excede não sei quanto, 27 eu acho. E você vai ver que só com aquela parte de você encontrar o A, né? Você já encontrou a sua resposta. Dava para resolver aquela questão lá em 15 segundos. Estou apagando a solução aqui à toa, né? Estou apagando a solução aqui à toa. Agora eu já apaguei, está apagado. Deixa aqui só a minha equação. Tá? Eu vou deixar aqui só a minha equação. Por quê? Porque na verdade agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou tentar encontrar uma interpretação geométrica desse cara, né, através do meu gráfico. Será que o gráfico consegue me dar alguma resposta? Né? Eu verifiquei aqui, ó, né, que o P tinha que ser positivo e que o Q ele estava no intervalo que dependia desse P, não é? Certo? Esse intervalo aqui, ó, eu consigo escrever o Q em função de P. Não é necessário. O importante é você entender que eu consigo verificar esse lance da multiplicidade das raízes. Tá? Uma outra coisa que me foi perguntada é como é que eu garanto que isso aqui é raiz dupla mesmo? Né? Porque eu tenho 3 soluções, certo? Equação, se tem uma raiz complexa, então o conjugado também é. Não é? Eu não posso ter 2 raízes reais, né? E a terceira seria complexa. Não faz sentido isso. Tá? Então isso aí eu garanto que realmente eu tenho raiz dupla negativa e raiz dupla positiva para esses 2 casos aqui. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, se eu pensar nessa equação, pensando que esse cara pode passar para o outro lado, né, eu consigo escrever esse cara assim, ó, x ao cubo igual a px mais q. Não é isso? E eu consigo interpretar esse cara como um f de x, ó, igual a um g de x. Não é? Eu não tenho aqui uma função igual a outra. Como é que eu consigo interpretar uma função igual a outra num gráfico? Não é a interseção? É a interseção que a gente está falando, né? Resolver essa equação igual a zero é descobrir qual é a interseção desta reta com esta função cúbica. Tá? Então, ó, dá uma olhada aqui. Ó. Vou representar aqui o meu gráfico. Ó. Vou botar aqui. Tá? Vê se não é isso que está acontecendo. Ó. F de x igual a x ao cubo, a função já está definida, né? A função já está definida. Então, é exatamente essa aqui, né? Não é algo mais ou menos assim? F de x igual a x ao cubo, né? Agora, px mais q é uma reta, não é? Repara só, se o p fosse negativo, concorda comigo que essa seria uma reta decrescente? Não é? E se a reta fosse uma reta decrescente, quantas interseções eu teria? Concorda que eu teria sempre uma só? Né? Eu não consigo ter 3 interseções ou 2 interseções, certo? Em um gráfico que é a interseção de um cara que é estritamente crescente com um outro que seria estritamente decrescente. Então, já está na cara que para P menor que zero, eu teria uma solução real e 2 complexas, né? Por isso que algebricamente a gente acabou descobrindo que o P tinha que ser maior que zero, tá vendo? Porque já seria ruim, né? Para você resolver se ele fosse negativo.
tá? Aqui você tem o eixo x e aqui você tem o eixo y, né? Agora, repara só. Tenta construir essa reta aqui, ó. Tenta construir essa reta aqui, ó. Concorda que quando o x é igual a zero, a função retorna q? Não é? Então, ó, eu posso pensar que o q está aqui embaixo, por exemplo. Eu não sei se ele é positivo ou negativo, né? Posso pensar que o q está aqui embaixo, por exemplo. O q está aqui. O q está aqui. E a partir desse ponto Q, ó, que é onde cruza o eixo Y, né, eu consigo imaginar, ó, diversas retas, né, que têm inclinações diferentes, ou seja, P's diferentes, né, que eu posso ter aqui. Ó, se a minha reta fosse assim, ó, quantas interseções eu seria? Concorda que teria só uma? Né? Então, esse caso daqui, ó, é um caso em que Q sobre 2 vezes 3 sobre P elevado a 3 meios não está entre menos 1 e 1. Tá vendo? Não está entre menos 1 e 1. Eu teria que inclinar mais esse cara para cá, não é? Se eu pego uma reta aqui, ó, né? Finge que tá passando em quê? Ó? Eu tô cortando uma vez, duas vezes, três vezes, não é? Então eu tenho efetivamente três soluções reais, tá? Agora, eu consigo encontrar o limite que isso aqui ocorre, né? Porque pensa só, se o Q é negativo, ele tá para baixo, não é? Se o Q é negativo, ó, eu vou chegar no menos 1, né? Ó, onde é que tá aqui a minha reta, né? Que torna esse problema com raiz, né, com raiz dupla? Concorda que tem que ser tangente? Eu tenho que ter uma reta aqui, ó. Vou ter uma solução aqui, ó, e vou ter duas soluções aqui, ó. Se o Q é negativo, a raiz dupla é positiva. E se o Q é positivo, ele estaria aqui em cima, não é? Então a minha tangência estaria para cá, ó, e eu teria a raiz dupla negativa, tá vendo? Vamos resolver esse caso daqui que a gente vai verificar que o outro é análogo, tá? E a gente não precisa perder esse tempo, tá? O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a reta, né? Eu quero encontrar o coeficiente angular. Eu quero encontrar a relação entre P e Q para ter raiz dupla, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou usar uma pinceladinha de derivada, tá? Mas nada demais. Porque eu vou pensar o seguinte, ó. Concorda comigo, que nesse ponto aqui, ó, o x ao cubo é igual a px mais q, não é? Uma função é igual a outra. Além disso, ó, elas têm o quê? O mesmo coeficiente angular, né? O coeficiente angular aqui nesse ponto, ó, esse ângulo alfa, ele é igual para as duas, né? O que eu estou falando? A derivada neste ponto para uma função é igual à derivada neste ponto para outra função, tá? Se eu derivar aqui, ó, o x ao cubo, ó, vira quanto? Vira 3x ao quadrado. E se eu derivar aqui, ó, fica quanto? P. Ah, tá. Então eu descobri que o x é igual a mais ou menos a raiz de P sobre 3. Ó. Por que o mais ou menos? Por que o mais ou menos, né? Porque eu posso ter a raiz dupla aqui, ó, ou eu posso ter a raiz dupla aqui dependendo do meu P. Perdão, dependendo do meu Q, né? Do sinal do meu Q. Se eu sei que esse cara vale isso, né? Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? X ao cubo. Concorda que vai ser mais ou menos P sobre 3 elevado a 3 meios? Né? Isso aqui é elevado a meio ao cubo 3 meios. É igual a P vezes esse cara daqui, ó. Concorda que é isso? 3 vezes. Deixa eu botar o mais ou menos aqui logo. Mais ou menos 3 vezes P sobre 3 elevado a 3 meios, não é? Por quê? Olha só, eu tinha esse cara daqui, ó, e eu estava multiplicando ele por P, não é? Para aparecer o P sobre 3, ó, e eu conseguir colocar para dentro, eu tive que multiplicar por 3, por isso que ele apareceu aqui, tá? Mais que. Ah, tá, ó, então o Q vale quanto? O Q vale quanto, ó? Vale menos mais, não é? Ó? Porque esse cara vira menos mais, né? Mais ou menos passou para lá, menos mais. 3 e 1, ó. Sinal trocado, né? 3 menos 1, 2. Duas vezes o quê? Ó? P sobre 3 elevado a 3 meios. Olha onde é que eu estou chegando. Exatamente no mesmo lugar, ó.
exatamente no mesmo lugar, não é? Esse cara, ó. Eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado. Não vai chegar aqui, ó. Q sobre 2 ao quadrado igual a P sobre 3 ao cubo. Delta igual a zero. Delta igual a zero. Delta igual a zero. Delta igual a zero com o quê, ó? Com o quê? Bom, se for igual a um sinal, né, eu estou de um lado. Se for igual ao outro sinal, eu estou do outro. Eu consigo analisar esse tipo de coisa, tá? Eu consigo analisar esse tipo de coisa. Vamos resolver a questão do amigo aqui e a gente termina esse vídeo, tá? Vamos resolver a questão do amigo e a gente termina esse vídeo. Dá uma olhada aqui, ó. Escola Naval 2019, 2018, é prova para trás, né? 2019, 2020, tá? O que que fala aí a questão pra gente? Eu vou botar para vocês darem uma olhada no enunciado, tá? Dá uma olhada aí. Escola Naval 2019, 2020, questão 12 da prova, ó. O volume de um cubo de aresta 2x excede em 27 unidades o volume de um paralelepípedo retângulo com 54 unidades de área de base e altura x, né? Repara assim, a questão é de geometria espacial, né? Mas pô, o que você usa de geometria espacial nela é ínfimo, né? Aqui, ó, o que você vai falar? Que o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo mais 27, concorda? Ele excede o volume do paralelepípedo de 27 unidades. Tá? O cubo tem a aresta 2x, então o volume dele é 2x ao cubo. O paralelepípedo tem a área da base igual a 54 e a altura x. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. É essa a equação que eu tenho que resolver. Ó. Vê se não estou exatamente nesse caso, com P e Q maior que zero. Ó. Eu estou aqui, ó. 2x ao cubo menos 54x menos 27 igual a zero. Certo? Tudo bem? Agora, se eu sei pelas alternativas que eu tenho que responder esse cara com uma função trigonométrica, tá na cara que se eu pensar desse jeito aqui, ó, a minha vida vai ficar mais fácil. Porque repara só, o que eu vou ter que fazer para resolver a questão? Bom, aqui, primeira coisa eu tenho que fazer as contas direito, né? Senão eu não vou resolver a questão. Aqui é 8, né? Certo? 2x ao cubo, né? 8x ao cubo. Tá? Bom, a minha solução, ela está considerando que o coeficiente do x ao cubo é igual a 1, né? Tá? Então eu tenho que dividir aquela equação por 8 para conseguir colocar esse cara aqui certinho. Tá? Ou então eu podia fazer uma mudança de variável, né? Chamar o 2x de y e já resolver o problema, também daria certo. Tá? Mas vamos ser mais metódico aqui. Ó. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou dividir esse cara por 8. Ó. Eu vou ficar com x ao cubo menos por 8. Ó. Esse cara é 27 sobre 4, concorda? X menos 27 sobre 8 igual a zero. Certo? Então eu consigo enxergar aqui, ó, o meu P positivo, tá vendo? E o meu Q positivo também. Certo? E o meu Q positivo também. Pessoal, o Q é positivo, não é? Se eu tiver raiz dupla, vai ser negativa. Tá vendo? Se eu tiver raiz dupla, vai ser negativa. Como é que eu verifico se vai ter raiz dupla? Vê se o cosseno dá mais ou menos 1, né? Tá? Aí, ó. Tem o P e tem o Q. Então, eu consigo descobrir ó, o seguinte, ó. Eu vou falar que o x vai ser igual a cosseno t, não é? Mas antes de eu fazer a mudança de variável, eu tenho que encontrar o a, não é? Quanto é que vale o a? Ó? Lembra disso aqui? Aqui, ó. A ao quadrado sobre p não era igual a 4/3? Era essa relação que você tinha que satisfazer para a sua substituição trigonométrica ser produtiva, né? Então, ó, a ao quadrado é igual a 4p sobre 3. O a ao quadrado é igual a quanto? 4 sobre 3 vezes p. Quanto é que vale p? Não é 27 sobre 4? 27 sobre 4. Ó. Já cortou o 4 aqui, ó, e deu a ao quadrado igual a 9, né? Se deu a ao quadrado igual a 9, é porque, pra gente, o a é positivo, né? É porque o a é igual a 3. É porque o a é igual a 3. Então a sua solução vai ser x igual a 3 cosseno de alguém. Olha as alternativas. Só pode ser a letra B. Eu nem precisei encontrar o argumento do cosseno para dizer qual é a resposta. Por quê? Eu encontrei o raio da circunferência, tá vendo?
Eu encontrei o raio da circunferência. Tá, mas vamos continuar, né? Não vamos marcar assim e não resolver a questão por inteiro. Tá? O que eu tenho que fazer aqui agora? Ó? O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu já encontrei o A, não é? Eu já encontrei o A. Eu posso pegar esse cara e jogar na equação e verificar que vai aparecer aquele cosseno de 3t. Mas se você já estudou isso antes, o que você sabe? O que você sabe? Que o cosseno de 3t, certo? Ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a quanto? Não é Q sobre 2 que multiplica 3 sobre P elevado a 3 meios? Não é esse o valor do cosseno de 3t? Certo? Então, ó, quanto é que vale o cosseno de 3t? Aqui, ó, o Q é 27 sobre 8, né? Então, Q sobre 2 é 27 sobre 16. Tá? O P é igual a 27 sobre 4, né? Vai ser 3 sobre 27 sobre 4. Então, vai ser 3 sobre 27 sobre 4, né? Então, o 4 vem para cima e eu vou ter um 9 aqui embaixo, porque vai simplificar com 3, né? O 27 simplifica com 3 e aparece esse 9 aqui, ó. Só que este cara está elevado a 3 meios, né? Se você tirar a raiz quadrada primeiro, fica melhor, né? Você fica com cosseno de 3t, ó, igual a quanto? 27 sobre 16, ó. Aqui vai ficar 2 terços, né? A raiz quadrada vai ficar 2 terços ao cubo. 2 ao cubo dá 8 e 3 ao cubo dá 27. Certo? Você vê que o problema foi feito para a conta ficar bonitinha, né? O cosseno de 3t é igual a meio, certo? Se o cosseno de 3t é igual a meio, é porque você está falando do quê, né? Do 3t igual. A gente sabe que tanto faz pegar o mais ou menos, né? Que a projeção vai ser a mesma coisa. Então eu vou pegar um cara só. Cosseno igual a meio não é 60 graus? Então ele vale 60 mais 360k. Ó. Quanto é que vale o t? 20 mais 120k. Repara que se você fizer o k igual a 0, o t igual a 20, que é a solução do problema. Se você fizer o k igual a 1, vai dar 140 graus, não é? E eu tenho um cosseno negativo. Se você fizer o k igual a 2, vai ser 240 com 20, 260 graus, que você também tem um cosseno negativo. Repara, para a equação do terceiro grau em si, não tem problema a sua solução ser negativa. Mas no problema da escola naval, eu estava falando de quê? De lado de cubo, né? De aresta, de sólido. Então essa coisa necessariamente é uma quantidade positiva. Por isso que a sua solução, ó, é para t igual a 20. Né? Então, ó, o x é igual a quanto? 3 cosseno de 20. 3 cosseno de 20 graus. Certo? Aqui, ó. X igual a 3 cosseno de 20 graus. E está resolvido o problema, tá? E está resolvido o problema da escola naval. Pessoal, eu fui motivado a pensar desse jeito, tá? E assim, confesso que um pouco ansioso, um pouco tenso, porque eu desenvolvi isso aqui. Tá? Essa solução, essa análise trigonométrica, né, para quando você tem 3 raízes, essa circunferência que você projeta e encontra a raiz, a verificação da raiz dupla ser positiva ou negativa, eu nunca vi isso em lugar algum. Eu nunca vi isso em lugar algum. Já procurei nos livros mais tradicionais, né, tipo esses mais modernos, o Elon, o livro da coleção do IESE, tipo, essas coisas mais padrões, né, que a gente encontra hoje em dia, né, cara, a solução de Cardano não tem. Eu procurei no material do Gugu, que é um cara do IMPA que é muito bom também, não tem nada parecido lá. O próprio Cardano, tipo, ele não fala sobre essa análise trigonométrica. Eu, sinceramente, assim, posso até estar falando besteira, tá? Mas eu não sei se na época do Cardano a trigonometria estava tão desenvolvida a esse ponto, tá? Posso estar equivocado. Mas assim, cara, compartilha esse vídeo com um monte de gente que você conhece, tá? Porque eu gostaria muito de ter desenvolvido isso aqui primeiro, né? Desenvolver eu sei que eu desenvolvi, né? Mas eu queria ter desenvolvido isso aqui primeiro. Se fui eu, ótimo, beleza. Se não foi, eu gostaria de saber
se já foi feito. Então, quanto mais gente tiver vendo o vídeo, né, mais fácil vai ser a gente pesquisar isso todo mundo junto, para ver se isso daí realmente é uma novidade ou só foi uma conclusão que eu cheguei que já tinham chegado antes, tá? Acho mesmo que vale muito a pena você curtir esse vídeo, né? Compartilhar com os amigos. Pessoal, se inscreve no canal, o canal está crescendo, estamos quase chegando a 2.000 inscritos, tá? E é isso daí. É isso daí. Pessoal, até o próximo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Valeu!